Pessoal, estamos aqui com as 10 primeiras questões do simulado 5 do grupo de estudos Uma Feira. A questão número 1, ela traz no enunciado: em nossos cérebros retém as informações sobre eventos traumáticos e todos os sentimentos associados a isso. As palavras destacadas traumáticos e associados apresentam qual divisão silábica? A questão nos traz 5 alternativas e dentre essas 5 alternativas, a resposta certa seria a letra D. Qual seria então a dica para a gente matar essa questão na hora da prova? A dica é justamente sobre os dígrafos. As letras que formam os dígrafos, sejam elas RR, SS, SC, SC cedilha, XS e XC, elas devem permanecer sempre em sílabas diferentes. Por outro lado, quando você soletra a sílaba traumáticos, o trau ele sempre vai estar junto na mesma sílaba, coisa que não acontece aqui na alternativa B e também não acontece na alternativa E, invalidando então a questão. Na alternativa C você tem traumáticos, certinho a divisão silábica, no entanto, associados os dois S, eles se encontram na mesma sílaba, quando a regra diz que o dígrafo SS, elas vão estar sempre em sílabas diferentes, beleza? Questão tranquila aí, siga a dica dos dígrafos e você vai se dar bem. Vamos para a próxima questão. E agora, pessoal, vamos para a questão de número 2, no trecho: e daqui a alguns dias vamos ter uma planta linda. As palavras destacadas apresentam, respectivamente, as palavras destacadas são dias e linda. A questão nos traz 5 alternativas e a resposta correta é justamente a letra B. Essas palavras representam, respectivamente, um hiato e um encontro consonantal. Daí eu aproveito a oportunidade para trazer para vocês o conceito de hiato, que é quando duas vogais estão juntas da mesma palavra, no entanto, elas vão estar em sílabas diferentes. Elas vão estar em sílabas diferentes. Se você for fazer a divisão de dias, a divisão silábica de dias, você vai ver que elas estarão em sílabas diferentes, certo? E quanto à palavra linda? A palavra linda vai se retratar a um dígrafo. E a definição de dígrafo qual é? É quando duas letras emitem um único som. Outros exemplos aí, a não ser linda, temos arroz e banho. Essas palavras apresentam duas letras que emitem um único som, certo? Então aqui nosso gabarito, alternativa B. Beleza, galera? Vamos avançar aqui. Próxima questão. Questão 3. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos tenham 6 fonemas. O conceito de fonemas: fonema é a menor parte de um som. A questão nos traz também 5 alternativas e a alternativa correta é a letra A. Depende, exclui e avançar. Claro que para a gente conhecer um pouquinho mais, vamos tratar agora de cada palavra que foi apresentada nas alternativas. Vamos entender primeiro por que depende, exclui e avançar tem apenas 6 fonemas. Aqui em depende você vai encontrar 6 fonemas, exclui 6 fonemas e avançar 6 fonemas. Observem o encontro de duas letras aqui que produz um único som, certo? Tornando um único fonema, certo? Daí a palavra depende, apesar de ter 7 letras, ela vai ter apenas 6 fonemas. A mesma coisa acontece com avançar. Na alternativa B nós temos contra, com 5 fonemas, quando, com 4 fonemas, e avançar, com 5 fonemas. Na alternativa C, ela está errada porque alheio, ela vai apresentar 5 fonemas, sempre 5 fonemas, e convívio, ela vai apresentar aqui 7 fonemas. Continua, passagem e grande.
também não apresentam seis fonemas que o enunciado da questão está pedindo. A mesma coisa ocorre com valores, relação e sentido. Então, galerinha, quem conseguiu acertar essa daí de primeira, tá de parabéns. Vamos para a questão agora de número 4. O enunciado da questão traz: assinale a alternativa correta. O vocábulo ética recebe acento por seguir as mesmas regras de acentuação de violência, empáfia e política. Bom, podemos dizer que essas duas palavras elas são acentuadas por regras diferenciadas. Ética e políticas elas são proparoxítonas, diferente da regra de acentuação de violência e empáfia, que são palavras paroxítonas terminadas em ditongos abertos. Lembrando que todas as proparoxítonas deverão ser acentuadas, enquanto que as paroxítonas terminadas em ditongo aberto é onde o final aqui, ó, você encontra uma semivogal e uma vogal, certo? Essas palavras devem ser acentuadas. Letra B. O vocábulo urgência recebe acento por seguir as mesmas regras de acentuação de princípio, miséria e convívio. Vamos lá? A alternativa está correta. Por quê? Justamente porque todas as paroxítonas elas são terminadas em ditongos abertos. Tá aqui. E toda proparoxítona terminada em ditongo aberto, ela deverá ser acentuada. Se você for fazer a divisão silábica aqui, você vai perceber justamente que elas são acentuadas e elas são paroxítona. Regência, urgência, princípio, miséria e convívio. Paroxítonas terminadas em ditongo aberto, semivogal mais vogal. A alternativa C. Os vocábulos possível e códigos têm acentuação justificada pelo fato de que ambos são terminados em uma sílaba constituída por consoante, vogal, consoante. E a questão está errada, certo? Por quê? Porque possível é uma paroxítona e códigos é uma proparoxítona. Então você tem possível e códigos, e a regra de acentuação dessas palavras são diferentes. Possível é paroxítona e código proparoxítona. Continuando aqui, a alternativa D, ela traz os vocábulos sensíveis, diálogo e ignorância, recebe acento por seguir as mesmas regras de acentuação. Nós já vimos antes que o conceito de acentuação de proparoxítona e paroxítonas, e percebemos que diálogo é uma palavra proparoxítona, enquanto que sensíveis e ignorância são palavras paroxítonas terminadas em ditongos abertos. E por fim, nós temos nessa quarta questão, a alternativa E, os vocábulos indignação, conteúdo e ninguém são acentuados porque a sílaba tônica apresenta uma vogal nasal. Também está equivocada, justamente porque a palavra conteúdo, ela tem aqui um hiato. Então não é por essa regra, certo? Nem todas apresentam a mesma regra de acentuação. Então, pessoal, só voltando aqui, o nosso gabarito da questão é a alternativa B. Quantos aí acertaram essa questão lá no simulado? Quantos subiram no ranking aí por conta dessa questão? Vamos lá. Vamos passar agora a questão número 5. Seguindo aqui agora, pessoal, a quinta questão. Assinale a alternativa correta referente aos encontros das letras e dos sons que ocorrem na língua portuguesa. Na palavra pesquisa, há, respectivamente, um encontro consonantal e um ditongo. Então, vamos ver. Há um encontro consonantal aqui nessa palavra pesquisa? Ah, sim. Está aqui. SQ, certo? Mas há um ditongo? Com certeza não.
Por quê? Porque o U aqui, o som do U, ele é nulo, certo? Não há como falar de ditongo se a letra, a vogal desse ditongo, ela não emite o seu som. É o que justamente indica aqui o comentário. Contudo, não há ditongo em o I, já que o U nesse caso não é pronunciado, ou seja, é nulo. Da mesma forma, podemos dizer nas palavras guerra e quero. O E não forma ditongo, porque o U é nulo. Por outro lado, o QU forma um dígrafo, duas letras que emitem um único som. Alternativa B. Em crescente, há respectivamente 3 encontros consonantais, CR, SC e NT. É correta essa questão, pessoal? Pensa aí rapidinho. Se quiser, para o vídeo para ver se você acertaria agora essa questão. Vamos lá? Em crescente há apenas um encontro consonantal, pessoal. É o CR. O SC e o EN, eles são dígrafos. Lembre-se que no encontro consonantal as duas consoantes devem ser sonoras. E o S na palavra não é pronunciado. E o N é nulo, pois apenas indica um som nasal. Beleza? Então aqui o único encontro consonantal que nós temos na palavra crescente é o CR, porque você consegue identificar o som das duas letras distintamente. Enquanto o SC aqui e o EN você não consegue dissociar o som dessas duas letras, você não consegue emitir esse som separadamente. Alternativa C, adígrafo na palavra empreender. Vamos lá, gente. Adígrafo na palavra empreender? Empreender, sim, inclusive 2. Empreender possui 2 dígrafos. Você tem o primeiro dígrafo aqui, o EM, e você tem um dígrafo no EN, certo? O erro de digitação aqui, na verdade, você vai se referir aqui a N. Esse é o gabarito da questão, onde diz que há dígrafo na palavra empreender. Na verdade, vão existir aí 2 dígrafos. Na alternativa D, há dígrafo na palavra negro. Na palavra negro existe alguma letra aqui que ela não consegue ter uma voz própria, você não consegue emitir o som dela separadamente de uma outra? Não, né, gente? Não há dígrafo na palavra negro, já que todas as letras são pronunciadas. Há, todavia, um encontro consonantal aqui, ó, 2 consoantes que estão juntas e cada uma emite um som próprio, um som distinto. E na alternativa E, há dígrafo na palavra igualdade. Não há dígrafo na palavra igualdade, porque, assim também como na palavra negro, todas as letras elas são pronunciáveis. Aqui você tem o U e o A, mas observe que você consegue falar a palavra igualdade e consegue identificar o G, o U e o A. Viu, gente? Então, não há dígrafo aqui na palavra igualdade. Todas as letras são pronunciadas. Nosso gabarito aqui é a alternativa número C. E aí, pessoal, questão 5, alternativa C é a resposta. Lá no simulado vocês conseguiram responder corretamente. Vamos lá. Questão 6. Em relação à palavra destacada no excerto, após análise de técnicos, assinale a alternativa correta. Quanto ao número de sílabas da palavra técnicos, essa é a palavra destacada. Quanto ao número de sílabas, classifica-se como uma palavra trissílaba, ou seja, a palavra técnicos ela é dividida em quantas sílabas? 3 sílabas? Vamos lá? É o gabarito da questão, gente. Olha aí a divisão silábica de técnicos. Não existe outra divisão silábica de técnicos a não ser essa, viu? Técnicos é uma palavra trissílaba. Alternativa B. Quanto ao número de sílabas, classifica-se como uma palavra polissílaba. Polissílaba que possui 4 ou mais sílabas, certo? Então, não é o caso. Técnicos possui apenas 3 sílabas.
Apresenta um encontro vocálico. Existe aqui encontro vocálico, encontro de vogais? Não. Portanto, alternativa errada. Apresenta um dígrafo. Tem aqui na palavra técnicos duas palavras que emitem um único som? Não. Cada uma letra emite um som específico. E quanto ao número de sílabas, classifica-se como uma palavra monossílaba, gente? Que é isso, hein? Essa daqui foi para matar. Monossílaba, apenas uma sílaba. E nós vemos aqui que a palavra técnicos, ela tem 3 sílabas. Beleza, gente? Questão tranquila. Gabarito da questão, alternativa A. Agora para a questão. E agora, pessoal, para a questão número 7, assinale a alternativa em que a divisão silábica das palavras está correta. E aí nós temos 5 alternativas. A alternativa A traz as palavras doido e saguão. Vamos lá para a divisão silábica correta. Você tem aqui a palavra doido está dividida corretamente e saguão não. Perceba que essas 3 vogais elas não se separam. A palavra-chave está corretamente e iguais também está corretamente, certo? Você vê que as 3 vogais aqui, ó, elas não se separam. Alternativa C, gente, dia e queijo. A palavra dia está dividida corretamente, enquanto que a palavra queijo, não. Você, quando fala a palavra queijo, você não consegue dissociar aqui o quei, certo? Queijo. Então, ela não vai se separar, beleza? Aqui está a divisão correta dela. Na alternativa D, nós temos rainha e dogma. A palavra dogma está dividida corretamente, mas a palavra rainha não, certo? O I aqui ele é separado. As palavras averiguar e ávido também estão separadas erradamente, aqui na palavra averiguar. Deixa eu marcar aqui. A palavra averiguar, certo? Aqui é uma sílaba só, enquanto que a palavra ávido está correta aqui, tranquilo. Então, nosso gabarito é a alternativa B, certo, gente? Não sei quantos acertaram aí, mas a questão já é um pouco mais difícil por conta dessa divisão silábica aí, que às vezes costuma pegar a gente. Aqui a 8ª questão, que tem como enunciado a gente sabe que essas coisas às vezes são efêmeras, mas é tão bonito. Existe uma inadequação gramatical quanto a. E aí você pode responder aí uma das 5 alternativas. E você lembra qual foi a que você respondeu? Pois é, a alternativa correta é a D, concordância. A forma correta de reescrever essa frase seria: a gente sabe que essas coisas às vezes são efêmeras, mas são tão bonitas. Aqui ao invés do ele vai flexionar para o plural, beleza? Por isso aqui a questão 8, a alternativa correta, letra D. Passando aqui, a questão 9 traz como comando: assinale a alternativa que apresenta na sequência palavras que tenham um tritongo, um encontro consonantal e um dígrafo. Observe que o comando da questão pede que o tritongo, o encontro consonantal e o dígrafo estejam na sequência, ou seja, a primeira palavra tem que ser necessariamente um tritongo, a segunda um encontro consonantal e a terceira tem que apresentar um dígrafo, beleza? Aparentemente, parece que a resposta A é a correta, mas vamos ver o gabarito aqui antes de analisarmos as questões. Gabarito, alternativa E. Mas vamos lá, vamos começar pela alternativa A e saber onde está o erro, onde está a pegadinha aí dessa questão. Alternativa A, queijo, porta e chave. Ora, queijo não seria tritongo, você tem aqui um encontro de 3 vogais, mas observe que quando você pronuncia a palavra queijo, o U ele não tem um som pronunciado, logo ele deixa de ser tritongo. Esse é o erro da alternativa A. Nós temos um encontro consonantal aqui e temos um dígrafo também na terceira palavra. A alternativa B, você traz a palavra marinheiro,
e você encontra aqui um ditongo e não um tritongo, como a questão pede, então ela já vem errada aqui. Porta, você tem um encontro consonantal. Iguais, você vai ter um tritongo, mas aqui deveria ser um dígrafo, certo? Então aqui também está errado. A alternativa C traz iguais, certo? Iguais é um tritongo, então certinho aqui, tudo bem? Semivogal, vogal e semivogal. Tampa, isso aqui é um encontro vocálico, isso aqui é um encontro consonantal, gente? Não, isso aqui é um dígrafo, olha aqui, o AM, o A anasalado, próprio do dígrafo. E marinheiro, que aqui seria um dígrafo, mas não é. Aqui nós temos um ditongo, certo? Então, questão errada. Alternativa D, queijo, já vimos queijo, né? Então não faz parte. Tampa, dígrafo, está aqui no lugar errado. E chave é dígrafo, mas as outras palavras estão erradas. Por fim, o nosso gabarito da questão traz aqui as palavras quais, olha aqui o tritongo, atleta, aqui o encontro consonantal, e tampa, o dígrafo. Portanto, gabarito da questão, alternativa E. Beleza? Você conseguiu acertar essa, colega? Se não conseguiu, vamos lá, rumo à aprovação, viu? Ainda dá tempo de revisarmos essa disciplina aí. Tá aqui os comentários para você acompanhar. E agora, finalmente, a 10ª questão. Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam dígrafo. Vamos lá. Olho aí. Você lembra qual foi a que você respondeu no gabarito? Lá no simulado? Pois é. Resposta correta, alternativa B. Vamos apresentar agora uma por uma e identificar o erro das outras alternativas. A alternativa A você tem Paraguai, trato e galho. Ela é errada, porque só tem dígrafo aqui, ó, palavra galho, certo? Trato não tem dígrafo, eu acho um encontro consonantal aqui. Paraguai, eu consigo achar um tritongo aqui, mas dígrafo só na palavra galho. Chave, carro e campeão, eu encontro aqui dígrafos, certo? Eu encontro o dígrafo, é o gabarito da questão. Chuva, eu acho o dígrafo aqui, chuva. Pedra, não tem dígrafo, eu tenho aqui um encontro consonantal. Campeão, eu tenho aqui um dígrafo, certo? Porém, pedra anula a questão. Passo, dígrafo. Chave, dígrafo. Olha, trigo, não tem dígrafo. Aqui tem um encontro consonantal que faz anular a questão. E na alternativa E, você já começa errado aqui, porque o trigo, encontro consonantal, não tem dígrafo, certo? E as demais, Paraguai, tritongo, pedra, você vai ter aqui um encontro consonantal. Beleza? Não há dígrafo nenhuma dessas palavras na alternativa E também. Pessoal, aqui eu finalizo a revisão dessas 10 primeiras questões de língua portuguesa. E vamos lá, gente. Ainda dá tempo. Força, foco e fé rumo à aprovação.